Ó, vamos lá. Assim que você cria a conta na AWS, por padrão já vem uma VPC em cada região criada, certo? Esse é o primeiro ponto. Só um Em cada... detalhe, Ah, Henrique, e quando a gente apaga a que que veio criada? O que aconteceu comigo? Eu apaguei. aí você pode criar nova. Tem problema? Ah, tá. Pode criar nova. É uma rede. É uma rede. Não tem nenhum naquela região, beleza, tá zerada. Você pode, inclusive, desativar regiões. Ah, eu só quero trabalhar na região da Virgínia. As outras eu não gosto delas. Não gostei do nome, então você pode desativar elas. Tá? Porque quando você está acessando ali a C2, todo serviço, você tem a visão de. Na hora do serviço, você tem a visão da região. Alguns serviços são globais, aí você vai ter a visão geral de tudo. Mas alguns são de região, aí você vai ver a visão só daquela região, tá? Então aí você vai escolher a região que você quer trabalhar. Por exemplo, a VPC padrão lá que tem criada, vamos supor que seja a da Virgínia. Vou colocar aqui West, East, One. Assim que você está nessa VPC, ela vai te dar, vamos colocar aqui só 3 para ficar mais simples. 3 subnets, tá? São subredes que você vai criar dentro dessa sua rede maior aqui, certo? O padrão já vem na Virgínia, acho que são 6, eu acho. Vamos colocar aqui 3, tá? Cada uma delas vai ter um range de IPs, certo? Existe o range global. Aqui eu não lembro se o default, vou colocar aqui, mas se tiver alguma divergência do real, mas a ideia base é a mesma. Vou colocar aqui 172, acho que é 30.0.0/16. Esses ranges de cabeça eu não faço a menor ideia, certo? Eu acho que ninguém deve perder tempo decorando esses ranges também, não. Isso aqui é uma coisa que você vê uma vez ali, se acostuma com eles e tchau. E aí o que acontece? Dentro desse range dessa rede, vão ser construídas as subnets. Para que servem as subnets? Principalmente para você dizer em qual AZ, zona de disponibilidade, vai rodar a sua aplicação. É através disso que a gente garante a alta disponibilidade. Certo? Aqui vamos supor que seja AZA. Vamos supor que aqui seja AB. E vamos supor que aqui seja AC. Tá? Aqui dentro, você tem que criar ranges dentro desse intervalo aqui. Então, vamos supor, aqui, por exemplo, vamos ter o range 172.30.0.0/24. O que é que esse range está dizendo? Esse 24 aqui é a quantidade de IPs que vai liberar. Tem uma continha que faz isso, que dá para fazer isso aqui. Até na interface nova da AWS, da parte de VPC, dá para fazer isso visualmente. Eu até mostrei na aula nova que eu liberei. Então, isso aqui está dizendo o seguinte, olha, quando você criar alguma instância e dizer que ela vai estar na zona A, ele vai liberar um IP começando aqui no 0. Com esse intervalo aqui, ele vai liberar esse bloco inteiro de IP aqui. Então, vai ser do 0, eu acho que é do 0 até o 254. 255 acho que ele não consegue usar, não. Tá? Então, toda instância que você colocar nessa subnet aqui, ela vai ter um IP privado desse daqui. Ok? Então, esse raciocínio aqui se aplica para as demais, para também não ficar só discorrendo sobre isso. Então, vou colocar o desse aqui. Pronto. Aqui você colocou 172.30.1.0. Então, ele vai liberar um IP desse range aqui. Liberou uma máquina. Aí vai lá colocar o IP 15, depois o 16 e tal. Esse IP é privado e é fixo daquela máquina quando você lança ela. Então, ele não muda. Esse é o ponto 1, certo? Quando você cria uma subnet, existe um carinha que está dentro da VPC também, chamado Route Table, que é uma tabelazinha que você vai associar com uma subnet e vai dizer nela o que vai trafegar dentro dessa subnet, certo? Por padrão, ela vai ter lá a informação dizendo, olha, pode trafegar local. Tráfego local. O que é tráfego local? É o tráfego da sua VPC. Então, vai ter uma linhazinha lá, normalmente, liberando acesso de tudo que é na VPC.
Então, essa VPC, essa subnet, que está com essa mesma tabelinha aqui, vai conseguir pingar daqui para cá, desde que o Security Group tenha permissão. A gente faz isso até no laboratório lá, mostrando como é que pinga de um canto para o outro e tal. E aqui, quando você quer que essas instâncias que forem colocadas numa subnet dessa, por exemplo, tenha internet, tenha liberado lá o IP público dela, você precisa atachar um outro recurso lá chamado Internet Gateway. Tá? Você É aí cria... nesse que tem os IP públicos e privado? Ele é realmente... Imagine o roteador da sua casa. Você ligou seu computador aqui, ele vai ter um IP frio chamado, que é um IP desse, certo? Certo. Quando você conecta ele na internet, ele vai ter um IP quente. É o IP da internet. Mesma coisa acontece com o Internet Gateway. É como se fosse um roteador desse da sua casa. Você vai conectar ele à sua subnet, mas a conexão é através do route table. Isso a gente explica lá na parte do VPC meio detalhado. Então, quando você lança uma instância agora na zona B e diz que ela pode receber um IP público, ele vai dizer, ei, tem Internet Gateway aí? Tem internet para eu poder liberar um IP público para ela? Tem. Então, ele libera um IP público. Então, o IP público é o IP que não está no seu controle. 45, 28, 32.23. Por padrão, é um IP que você não tem controle. Mas você pode usar um recurso na AWS chamado Elastic IP, que aí você pode dizer, ei, toda vida que essa instância nascer ou for reiniciada, não usa esse IP não, usa um Elastic IP, que vai ser um IP fixo público. Certo? Então, ela vai ter um IP fixo e público. E você pode configurar para toda vida que essa máquina reiniciar, assumir esse mesmo IP. É a comunicação dela com a internet. Tá? Esse serviço aqui é gratuito desde que esteja em uso. É um erro que a galera comete muito. Aloca um IP elástico, desliga as EC2 e diz, poxa, eu estou sendo cobrado, não tem nada alocado. Tem um IP elástico. A AWS te cobra por não usar ele. Se você diz, poxa, tu quer um IP, tu não está nem usando, vou te cobrar. Está alocando recursos sem necessidade. Ela te cobra por poder computacional. Mas por IP elástico, ela não cobra se você estiver usando. Não está usando, beleza, pois tu vai ser tarifado aqui. Ufa. Principalmente pela escassez, né, de IPv4 que tem no mercado. Né? Exatamente. Aí ficar liberando, vou alocar aqui IP para mim à toa, use, eu não te cobro. Te Mas cobro pelo EC2. Eu não sei se entendi direito, mas talvez a dúvida da Adriana foi como identificar se o IP era público ou privado, era isso, Adriana, que você falou? Aí, pelo início dele, né, você consegue identificar. IPs que iniciam por 192, que iniciam por 10 e pelo qualquer outro. Pois é, os IPs privados, eles vão ter aqui, ó, tá em qual zona? 172, deixa eu abrir até minha conta da AWS aqui também. E tem a parte lá que tem private IP e public, IP público e o privado, tem os dois, as duas informações lá. Aí eu queria explicar esse raciocínio, para entender até na subnet como é que tá. Agora deixa eu abrir aqui a conta. Mas aqui tem uma faixa de IPs reservados como IP privado, né, que não se usa como IP público. Tem. Então, isso ajuda a facilitar, visualizar, né? Sim. Deixa eu ver se eu consigo explicar. Sabe o que aconteceu, Henrique? Quando eu fiz o VPC, eu achei que quando eu fosse lá pegar o SSH do cliente lá, eu achei que já vinha com privado. Aí, quando eu coloco a EC2 lá, isso. Aí, quando eu coloco a EC2 lá no meu terminal e me conecto, ela está com o IP público. Aí, eu não entendi por quê. Eu falei assim, mas ela não teria que ter vindo privado já? Aí, eu não soube diferenciar onde pegar o privado. Entendi. Ó, aqui, essa instância aqui, tá aqui a informação do IP público e do privado dela. Certo? Ah, tô vendo. Tá vendo? Sim. Deixa eu juntar com essa outra aqui, que eu vou alternando aqui. Vamos supor que essa... Deixa eu ver a zona que ele está aqui, ó. Cadê a zona? Zona subnet.
Pronto, zona D. Vamos supor que aqui seja a zona B, tá? Então, nessa zona D, ele tem a faixa de liberação de IP. Aí ele liberou um IP privado para mim, que foi esse aqui, ó. 172.31.28.212. Se eu lançar o Tamac, vai liberar 203, 214 e por aí vai. E aqui, o público que ele escolheu para mim foi esse aqui, tá? Escolhi também de forma aleatória. Também não, de forma aleatória. Esse aqui não é de forma aleatória, não. Tem uma lógica para liberar isso aqui. Quando você coloca para se conectar à sua instância pública, a sua instância por SSH, ela precisa ter um IP público. Se ela tiver só um IP privado, ela não teria internet. Que nem a sua casa. Se você não tivesse internet, você conseguiria entrar nessa live? Não conseguiria. Sim. É a mesma lógica. É a mesma lógica do mundo real. Então, eu quero me conectar nessa máquina. Ela precisa ter um IP público. Eu quero me comunicar com o SES. Eu quero que o SES registre as minhas instâncias. Quando o SES vai registrar as instâncias no cluster, ele precisa se comunicar com a API do SES. A API do SES não é da sua rede privada. A API do SES é da AWS. Se esse cara aqui não tem IP público, ele não consegue sair para se comunicar com a API. E não vai aparecer que ela está registrada. Por isso que algumas vezes, quando vocês tinham dúvida, lá não está aparecendo o SES Instance aqui para mim, não está registrando. Eu perguntava, qual é o IP público dessa máquina? Eu perguntava desse jeito. Tem IP público? Aconteceu 2 pessoas lá. Tem não. Tem IP público não, Henrique. Aqui apareceu vazio. Então, sem IP aqui, está sem internet. Aí ele vai tentar bater na API do SES para dizer, olha, nasceu uma máquina aqui, é para eu registrar ela. Não, mas tu não consegue nem se comunicar com a API, como é que tu vai me avisar para eu registrar a máquina? Não consegue. Por isso que ela precisa ter internet. Tá? Então, para identificar o IP, continuando toda dúvida, né? Tu se conectou na pública, agora eu preciso pingar para outra parte do peering, né? É, isso. Você vai colocar o endereço público dela. Você pode colocar o endereço público. Porque lá, quando a gente configura o peering, por ser um recurso da AWS, você consegue colocar uma parte lá de resolução de DNS público. A resolução de DNS público, ele diz o seguinte, olha, ela está pingando no IP aqui 385673. Mas, pela comunicação dela aqui, vamos supor que estava aqui nessa outra região, para fazer o peering, certo? Vamos colocar que aqui é Brasil. Ok? Então, ela precisa se comunicar com a máquina que está aqui. Sua máquina está aqui, precisa se comunicar com ela. Ela tem 2 caminhos. Um é através de um peering, um canalzinho fechado aqui, ou através da internet. Vamos supor que nossa máquina está aqui. Se fosse pela internet, aqui esse cara teria o IP público. Esse IP público, a entrada dele seria por aqui, que é pela internet. Então, ele bateria aqui, ó. Opa. Pronto. O que está acontecendo no sério é isso aqui. Ele está indo pelo IP público. Isso. Né? Aí ele resolvia o IP público, aí conseguia fazer o ping, normal. Mas, se você tirasse o gateway de internet dessa VPC aqui, aí mataria a internet da máquina. Mataria a internet dessa sua região, dessa sua VPC aqui. Matando a internet, esse espaço aqui de IP público vai ficar vazio. Se não tem internet, como é que ela vai ter IP público? Aí que está a magia do VPC Peering. Ele permite que a comunicação aconteça. Ele diz, ele quer bater no IP público aqui, 382 e tal, mas não tem comunicação pelo mundo externo. Como é que eu faço? Cara, tem um peering aqui. Deixa eu ver se eu consigo resolver esse IP. Ele vê lá o IP público e diz, está dentro da minha rede aqui, tem um IP privado para ele. Então, ele vai fazer o seguinte, cara, então tenta passar por esse canal aqui. Opa, consegui. Tá toda a ponta autorizada, então eu consigo passar por esse canal. Aí, resultado, essas 2 regiões, ou 2 contas, whatever, se comunicam sem precisar de internet. Entendi. Mas isso tem que configurar, não é automático, né? É o VPC Peering. Tá. É o VPC Peering. Então, é porque eu não configurei. Pode ter configurado, só que você deve ter liberado
alguma coisa para poder esse cara ter acesso público. Entendi. Entendi. Entendeu? Ficou mais claro. Tá? Aí tenta, inclusive até como teste depois, quando você entrar mais na parte de VPC, tenta fazer isso. Eu vou tirar da minha tabelinha de rota. Eu sei que agora pode parecer confuso, porque você não tem segurança sobre esse ponto. Mas tenta tirar a tabela de rota, o gateway de internet. Pensei nisso agora, você explicando. Quando você tirar, você diz, tá sem internet, vai ter que funcionar. Pensei nisso. Não, vou fazer isso, vai dar certo. Entendi.